capítulo 10. Palavra do Senhor. A temática, o tema que eu quero trazer, quero falar sobre esforçando-se para obedecer a Deus. Esforçando-se para obedecer a Deus. Paulo vai escrever aos Coríntios, carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. E ele diz assim: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Aleluias. Vamos lá para a carta de Paulo ainda aos Romanos. Retroceder só 3 livros, O livro de Romanos, Romanos 16, capítulo 16, o versículo de número 19, onde, aleluia, Paulo vai dizer assim: quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. No bem, mas simples no mal. Obedecer, ou ser, como diz o tema, esforçando-se para obedecer a Deus. O verbo traduzido como obedecer é chamar, literalmente dar ouvidos, ou seja, prestar atenção no que se está sendo falado, no que está sendo ensinado, Então, obedecer é isso, dar ouvido, A obediência cristã, ela significa imitar a Deus na sua santidade, Por isso que Pedro, quando ele escreve a sua primeira carta, e ele vai dizer no capítulo 1, ele vai dizer, e o versículo 16, ele vai dizer: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, a obediência cristã significa imitar a Deus na sua santidade. Nós precisamos ser imitador de Deus, A própria Bíblia diz: pois sejais imitadores de Deus como filhos amados, Acho que está em Efésios 5, Efésios 5, versículo 1, Paulo escrevendo: portanto, sejais imitadores de Deus como filhos amados, ou seja, pessoa que ele sente que ele é amado pelo Pai e ele obedece por amor, Obedecer, quando você vai para o dicionário, obedecer significa acatar aquilo que você, ou aquilo que foi passado para você, aquilo que foi falado, respeitar, a ordem, respeitar a regra, respeitar a norma, etc. Quer dizer, cumprir o que foi pedido, observar aquilo que foi falado, que foi passado para a pessoa, Então, é observar as normas, É obedecer às pessoas, é submeter, Hoje em dia já está assim tão difícil essa questão, porque muitas vezes ninguém quer obedecer mais ninguém quer submeter muitas vezes nem a Deus, Eu lembro que de crentes em épocas há tempos mais atrás, que nem namorar, a pessoa namorava assim, ele tinha um prazer de ir consultar alguém na igreja, tinha o prazer de ir consultar o seu pastor, Se aquele namoro, para o pastor orar, para o pastor orientar,
ele vivia em obediência. Muitas vezes o pastor falava: não, meu filho, espera mais. Ele esperava, né? Hoje não. Eu costumo dizer que muitas vezes, às vezes, quando o pastor assusta, lá vem um jovem com o menino no braço: pastor, apresenta meu filho. Olha, eu nem sabia que você estava namorando. O pastor fala: nem sabia que você estava namorando. Hoje já está assim. E a gente vê N casos acontecendo. Então obedecer hoje virou algo difícil para alguns no nosso tempo, né? E por isso que o Tito diz: esforçando-se para obedecer a Deus, porque poder, em santidade, em majestade, em glória, ele era igualzinho ao Pai. Por isso que ele é chamado monógenes de Deus na teologia, ou seja, igual ao Pai em tudo, em majestade, em poder. Mas não, ele preferiu obedecer e se despir, humilhar-se a si mesmo. Ou seja, que é humilhar? Rebaixar a si mesmo. E a gente vai ver o nosso maior modelo de obediência, chamado Jesus Cristo, né? Por isso que Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele vai dizer no capítulo 2, versículo 5 em diante, ao 11, e Paulo vai dizer ali sobre a humilhação de Cristo. Ele vai dizer ali que tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se aniquilou, assumindo a forma humana, ou assumindo a forma de homem, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo humilhou-se até a morte, e morte de cruz, ou seja, se tornando como um malfeitor, se humilhando a ponto de um Deus que é glorioso, um Deus que é majestoso, um Deus que tem todo o poder. De repente ele se esvazia, de repente ele se humilha, ele se rebaixa a ponto de tornar homem, e não só simplesmente um homem, mas a sociedade o vê como se fosse um malfeitor, um bandido, um ladrão. Aí a Bíblia diz assim, de maneira que, né, ele fala que humilhou a morte de cruz, a qual Deus o exaltou soberanamente e deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo, né, todo o joelho se dobre no céu, na terra, embaixo da terra, toda língua confesse Jesus Cristo como Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas ele obedeceu até a morte, obedecendo o nosso maior exemplo de obediência, submetendo a muitas vezes a homens também, porque quando ele curava, como tem gente que fala: Jesus quebra o protocolo. Mentira, Jesus nunca quebrou o protocolo. Toda vez que ele curava, o que ele falava? Vai lá, apresenta ao templo, vai lá no sacerdote, no sumo sacerdote, e apresenta ao sacerdote, porque tinha que apresentar. Jesus poderia simplesmente falar: não precisa fazer nada, mas não, Jesus ia lá obedecendo, seguindo aquilo que Deus estabeleceu, sabendo aquilo. E nós sabemos que Deus, ele exige obediência. Sem obediência, a gente incorre no risco de nos tornarmos rebeldes diante de Deus. Então é complicado. Então nós somos eleitos para a obediência. Nós somos para a obediência. Segundo, nada pode contrabalançar a falta de obediência para com Deus. Não tem como. Tem gente querendo fugir a esta regra, achando que ele pode desobedecer a Deus, caçando meios de burlar a lei de Deus, como a gente vê na Bíblia, ali alguns dos religiosos da época, e os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos, e eles falam: por que desobedece ou quebra o mandamento dos seus discípulos e come sem lavar as mãos? E aí Jesus: por que vocês quebram também a lei de Deus?
né? A questão do corban, porque aquilo, a lei mandava a lei de Deus mandava que a pessoa tinha que honrar o pai e mãe. E alguns, às vezes, o pai já estava ali idoso, velho, tinha muitos bens, e ali eles pegavam ali e apresentavam o corban na época, como foi criado por eles, aí falavam, não, o que aproveita de mim é para o Senhor. Então eles tinham esse meio de burlar, achando que estava conseguindo burlar a lei de Deus, e que Deus não estava vendo. Aí eles pegavam aquilo ali, como muitas vezes abandonavam o pai já velho, idoso, as riquezas que o pai tinha adquirido até para deixar para a pessoa, e que eles poderiam usar para honrar o pai e mãe, ajudar. Não, eles iam no sacerdote, davam uma pequena quantia, uma ajuda financeira para os sacerdotes liberava ele de honrar pai e mãe, mas Deus não estava liberando. Então tem muita gente achando que pode burlar a lei de Deus e passar batido. Porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu fiz isso, aquilo, eu posso burlar a lei de Deus. Nunca. Só obediência garante a entrada no reino de Deus, né? Dê para nós, irmão Samuel, Mateus 7, 21. E você, Maria Lúcia, abre lá na carta 2 Tessalonicenses 1, versículo 8. Só obediência garante a entrada do reino de Deus. Mateus 7, 21. Pode ler. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Só a obediência, só quem cumpre. Jesus estava falando para alguns religiosos que tinha aí explicando para os discípulos, pessoas que às vezes têm uma lista de trabalho, né? Tem uma folha de trabalho e quer chegar diante de Deus como ali uma lista de trabalho e querer que Deus pague alguma coisa para ele, como se Deus estivesse devendo. Em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome. E aí Jesus vai dizer: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai. Ou seja, que anda em obediência, que vive em obediência, que vive esforçando-se para obedecer a Deus, né? Porque é difícil a pessoa achar que, você imagina, nós temos desejo, sim ou não? Nós temos vontade, sim ou não? Porque Deus não neutralizou isso em nós. Senão a gente seria como uma cadeira aí, um objeto inanimado aí, né? Faz isso, faz aquilo, Deus manda. Aí se Deus mandar, ela obedece, corre, fala. Mas se Deus não está aí parada, Deus não fez assim. Deus fez a gente com capacidade de sentir, de se emocionar, de entristecer, de se alegrar, né? De chorar, de fazer as coisas certas ou erradas. Mas a gente tem que ter um cuidado para quê? Esforçar para fazer a vontade de Deus, né? Que é observando ali conforme a palavra dele, observando as coisas. Lê para nós, Maria Lúcia, Tessalonicenses 1:8. Olha o que acontece aos desobedientes. Como uma labareda de fogo tomada de vingança, dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí, como labareda de fogo, né? Deus vai vingar, Deus vai tomar pessoas que não conhecem a Deus e não obedecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos aprender a obedecer ao que está escrito, aquilo que Deus colocou para que obedeçamos em sua palavra. Só a obediência que pode a obediência ao Evangelho, a obediência à vontade de Deus
é que nos faz, que vai fazer com que nós venhamos ser salvos, é que garante a entrada no reino dos céus, né? Olha lá, é melhor obedecer que sacrificar, né? Teve um homem que pensou isso, que ele podia simplesmente, às vezes, passar por cima de uma autoridade espiritual. Tem gente que pensa que pode simplesmente passar por cima de uma autoridade espiritual. A Bíblia fala, por exemplo, lá em Hebreus 13, né, o versículo 8, que ele fala: olhai a fé dos vossos pastores, né? Procurar imitar, né, a fé a qual foi mostrada. No versículo 17 ele diz: sujeitai-vos a vossos pastores e obedecei-lhes, né? Porque eles velam pelas vossas almas, né? Como quem hão de dar conta. Não vai dar conta, pastor nenhum é obrigado a dar conta, mas ele tem que zelar como se ele fosse dar conta, como se ele fosse prestar conta diante de Deus por cada alma. Por isso que o autor fala: porque eles velam por vossas almas, como quem hão de dar conta, e que possa fazer isso com alegria e não gemendo, né? Eu costumo dizer, às vezes tem pastor que vai orar por alguns irmãos aí: oh Deus, obrigado, Senhor, o Senhor colocou essa alma do meu lado, o Senhor colocou esse irmão do meu lado para me ajudar, e é uma bênção. Mas tem outros que ele vai orar gemendo, né, irmão Samuel? Tem gente que ele vai orar gemendo, ele vai orar assim: oh meu Deus, eu não aguento mais aquele irmão, eu não aguento mais com o irmão Nilton, meu Deus, oh Senhor, se o Senhor não agir, eu não sei quanto tempo eu vou aguentar. E é assim, infelizmente está assim, principalmente hoje em dia. A desobediência é muito grande. Tem pessoa que não quer obedecer nem a Deus, quanto mais o homem. Quando ele entende, ele acha que ele está obedecendo o homem. Então é complicado, mas aleluia, mas só a obediência garante a entrada no reino de Deus. Então é melhor obedecer que sacrificar. Lê para nós lá, Samuel, lá em primeiro livro de Samuel, 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. E Maria Lúcia abre lá em Salmos 51, 16, 51, 16 e 17. Pode ler. Por isso o Senhor diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, o atender melhor do que a gordura de carneiro. Amém? O obedecer é melhor do que o sacrificar, o atender melhor do que a gordura de carneiro. Lá estava um homem achando: eu sou rei, fui consagrado rei, ou seja, eu tenho um certo grau de autoridade, eu não preciso do profeta não, eu posso passar por cima da autoridade dele. O povo estava indo embora, e os povos lá se amotinando, lá os filisteus se reunindo, se amotinando contra Israel, e ali ele achou que Samuel, o profeta, o juiz em Israel, o profeta, o homem incumbido dessa parte espiritual, aí ele achou que estava demorando, foi lá e sacrificou, chamou o povo: vem cá, e sacrificou, desobedeceu, né? Tem gente que fala, parece que Samuel estava lá atrás na mão, só olhando, ver o que ele ia fazer, né? Quando ele sacrificou, Samuel: uai, Samuel, moço, por que não esperou mais pelo menos 5 minutos? Né? Lá vem Samuel, parece que estava lá de trás, só olhando o que Saul ia fazer de errado. Assim Deus está só olhando o que a gente faz. Às vezes, como eu citei antes, 2 versículos, né, de Hebreus, muitas pessoas não querem obedecer pastores, não querem obedecer seu líder. Seu líder espiritual falou algo e ele acha que ele pode fazer como Saul, passar por cima da autoridade espiritual. Saul perdeu o reino dele, mas na frente, por causa disso, perdeu a vida. Deus ia confirmar para sempre o reino dele.
Samuel diz: olha, Deus ia confirmar o teu reino para sempre, mas porque você passou por cima de autoridade espiritual, você passou por cima de uma ordem, não foi capaz de obedecer. Deus tem prazer nisso, no holocausto. Deus estava pedindo sacrifício. Lê para nós, Mateus. Salmo 51, versos 16 e 17. Não sei se você já estava lá aqui, mexendo na Bíblia, vai lá em Gênesis, vai lá em Apocalipse. Ela vai de 0 a 100. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Porque não te compraste sem sacrifício, senão os faria tu, não deleitas em holocausto. O sacrifício para Deus é espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezará a Deus. Olha o sacrifício que Deus agrada. O salmista falando: o Senhor não se comprar em holocausto. Não tem prazer em sacrifício. O Senhor não tem prazer em sacrifício. O sacrifício que Deus quer, o sacrifício que Deus não despreza, que agrada a Deus, é um coração quebrantado, um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza. É isso que Deus, aleluias, que Deus se agrada. E todos nós seja menino, seja tocador, seja cantor, qualquer um na igreja, precisamos ter este coração diante de Deus, um coração que se quebranta. Interessante que, me lembrando agora de Lucas 18, versículo 9 ao 14, e onde Jesus fala. E a Bíblia começa no versículo 9, Jesus dizendo assim: e Jesus contou outra parábola a uns que confiavam em si mesmo. A pessoa confiava nele mesmo, confiava em si mesmo, crendo, acreditava que era justo, crendo que era justo, e desprezava os outros. Ele acreditava que era justo e desprezava os outros. Ele disse: 2 homens subiu a orar, um fariseu e um publicano. Aí ele diz: o fariseu orava de si mesmo para si mesmo, ou seja, Deus, Pai, graça te dou, porque eu jejuo 2 vezes por semana. Ou seja, ele realmente jejuava 2 vezes por semana. E ele fala: dou meu dízimo de tudo. Realmente ele dava o dízimo de tudo. E aí ele olha para o publicano e diz: e nem sou igual a este homem, ladrão e roubador, julgando a pessoa. Mas ali ele realmente fazia, ele tinha uma lista ali do que ele fazia para Deus, mas ele estava achando que aquilo dava o direito de fazer, de levar uma vida como bem entendia, como se tivesse: não, paguei a Deus, agora eu posso, e desprezando, ainda julgando. E a Bíblia diz que o publicano não queria nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e falava: Senhor, ser favorável a mim, pecador. E Jesus diz: digo que este desceu justificado, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado, né? Tem pessoas que têm até a mania de fazer uma distorção aí, dizer os humilhados, né? Aí o cara vai caçar confusão lá, o cara humilha ele, sai daqui e tal, humilha ele, ele acha que Deus tem a obrigação de exaltar ele, todo errado, e ainda não reconhece. O publicano não, ele foi porque ele se humilhou e ainda reconheceu: Senhor, tem misericórdia de mim, ser propício a mim, que sou pecador. Se humilhou diante de Deus. Oh, glória a Deus. Então temos que aprender isso, temos que ser obediente a Deus, porque da obediência é que Deus se agrada. Estou acabando, estou terminando, meu bem. Hoje é na obediência que Deus se agrada. Terceiro,
A quem você está obedecendo? A quem nós estamos obedecendo? Ficou uma pergunta. A Deus ou ao homem? Porque é complicado hoje em dia, né? Às vezes são tão motivo de pessoas que saem da igreja por coisas mínimas hoje em dia. São pessoas tão melindrosas que esqueceu aquilo que Deus ensinou, que precisamos muito aprender, que é o perdão. E muitas vezes ainda tem pessoas que ainda saem batendo no peito, dizendo: eu obedeço, eu sirvo a Deus, eu não sirvo a homem. E o próprio Cristo veio servir. Ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas o Filho do Homem veio para servir. E servir a quem? Servir o homem. Jesus disse: aquele que quer ser grande, seja servo de todos. Ou seja, precisamos aprender a servir. O homem que serve ao seu próximo, ele é grande diante dos céus. Ele pode ser até pequeno na comunidade, ele pode até a igreja olhar ele com um olhar talvez de menosprezo, talvez de pôr ele como um pequeno, mas diante de Deus ele é grande. Jesus ensinou isso. Aquele que é ser o maior, seja o menor. O reino do céu, a lógica do reino do céu não é a lógica humana. A lógica do ser humano, o mais importante, o maior, ele tem que ter um carrão lá, pelo menos de $1 milhão de dólares, né? Tem que ter não é o nome daquele carro que a gente estava vendo lá na coisa que o filho do pastor tem na garagem, um Porsche, né? Um Porsche. O carro arranca até de quarto, ele sai queimando pneu. É um desses que eu queria, mas Deus nunca quis me dar e eu não tenho dinheiro para isso. Mas enfim, são esses que chegam num lugar, todo mundo quer, né, paparicar a pessoa, tratar bem. Mas a lógica de Deus não é essa. Muitas vezes aquele que é tratado como o menor, ele às vezes é o maior no reino dos céus. É o maior no reino dos céus. Então nós temos que servir. A gente vê Josué. Josué foi chamado de servo de Moisés. Porque temos que aprender a servir uns aos outros. Temos que aprender a servir o homem, né? E muitas vezes, às vezes a gente acha que, por exemplo, tem pessoa que por um motivo ou outro, alguém nos incentiva a desobedecer. É tanto que e muitas vezes nós queremos apontar os outros. Não, fulano, né? Às vezes a pessoa, as críticas, né? Vamos ver lá em Atos, Maria Lúcia abre lá em Atos 4, 18 e 19. Samuel abre Atos 5, 29. Aleluia, Jesus. Isso. Chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vós do que a Deus. Lê para nós. Atos 5, 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Olha só, né? Eles foram pegos, os apóstolos foram pegos, né? Foram chicoteados e deram a ordem: não fala mais de Jesus, não prega mais de Jesus.
E aí ele cheio de coragem, cheio do Espírito Santo, da presença de Deus, ele diz: julgai vocês, é mais importante o quê? Obedecer a homens ou obedecer a Deus? Né? É mais importante. Há momentos que nós temos que obedecer a homens. Essa é a verdade. A palavra de Deus nos mostra claramente que há momentos que nós precisamos obedecer a homens, mas há momentos que você, para obedecer a Deus, você tem que desobedecer a homens. A palavra de Deus é interessante nisso, que há um momento que para você obedecer a Deus, você tem que estar em obediência ao homem, né? Porque ele diz que nós temos que estar sujeitos às leis, sujeita às autoridades instituídas, desde que ela não venha se chocar com a lei de Deus, nós podemos obedecer. É tanto que Paulo fala: porventura a lei traz debalde a espada, né? Que o magistrado, na época, quando ele escreve ao Romano, ele usava ali uma espada, né? Trazia também uma espada que era o símbolo do poder da vida e da morte, né? O magistrado ele trazia, e ela trazia para isso. Mas para quem vivia em obediência, você não está fazendo coisa errada, então você não precisa ter medo, né? Tem gente que não pode ver a polícia passando, quer se esconder. Já vi muito, sai correndo, lá de longe a polícia está ali, ele sai correndo, porque ele está em desobediência, então ela traz temor. Mas para a gente não, a gente não está fazendo nada de errado contra a lei. Então ele fala: é melhor julgar vocês, é melhor obedecer a Deus ou aos homens? Precisamos obedecer a Deus, aprender na sua palavra quando estamos desobedecendo a Deus, porque há um momento que obedecer ao homem também é obedecer a Deus no reino espiritual, né? Tem gente que pega esse versículo de maneira isolada, de maneira errada. É melhor, aí ele quer ser rebelde na igreja, não quer obedecer o seu líder, não quer obedecer o seu pastor. A ele é melhor obedecer a Deus, e aí acaba desobedecendo, acha que está obedecendo a Deus. É como Paulo, antes de ser transformado, Paulo estava pensando: não, estou fazendo a obra de Deus, estou matando esses crentes aí, arrancando a cabeça de um aqui, espancando o outro ali, arrastando o outro, prendendo o outro, chicoteando o outro, mas estou firme fazendo a obra de Deus, né? Então tem muita gente assim, achando que está firme fazendo a obra de Deus, né? Mas nós precisamos estar obedecendo a Deus. E a Bíblia diz, né, olha só, importa obedecer a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, que nós lemos, diz assim, ó: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta, ó, conselhos, né? Destruindo o que? Conselho e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Todo o nosso conhecimento, nosso entendimento precisa estar cativo à obediência, né? A obediência, né, de Cristo. Nós precisamos estar assim em obediência. A igreja precisa estar em obediência. Às vezes eu fico prestando atenção assim em mim mesmo, porque tem horas, se a gente deixar, meu irmão, a nossa natureza, o velho homem quer se levantar, o velho homem quer ressuscitar, a velha natureza está ali. É igual um amigo meu disse: nós temos que ser igual sardinha, né? Precisamos estar imprensado e no óleo, senão estraga. Se não tiver, a nossa natureza não tiver imprensada e no óleo é complicado, porque às vezes a gente, e como foi falado aqui, eles sobre chicote, né? Sobre
as autoridades obrigando eles a não falar, e aí eles, quando foi contra a palavra de Deus, aí Pedro e João se levantam e diz: julgai vocês, é mais importante obedecer a homem ou a Deus? Me responde. Eles não responderam, com certeza não responderam. Porque eles iam falar: não, nós estamos obedecendo a Deus, estamos obedecendo a Deus. Então a coisa mais importante é andar na obediência a Cristo, é andar em obediência à palavra de Cristo, né? E muitas vezes é só uma coisinha para a gente sair desse foco. É tanto que Paulo fala na primeira carta, 1 Coríntios 15, 33, ele diz: não vos enganeis, né? As má companhias corrompem um bom costume. Às vezes tem gente que vive na obediência, começa a se envolver, daqui a pouco ele não quer mais obedecer, daqui a pouco ele não quer mais ir para a igreja, daqui a pouco ele acha, tudo que ele olha, ele acha que os pastores estão errados, os líderes estão errados, é só ele que sabe, é só ele que entende, e que não é bem assim. Olha só, Romanos 6,16, ele diz: não sabeis vós que a quem vos apresentades por servo para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, né? Tem gente que está obedecendo o pecado, tem gente que infelizmente está fazendo dessa forma. Vamos estar terminando, quero estar terminando aqui, quero estar lendo algo, e diz assim, conclusão: apresentamos-nos diante de Deus como igreja obediente, né? Como igreja, né? Apresentemos-nos diante de Deus como igreja obediente, né? Como a igreja que estava em Roma, né? Romanos 16, 19, foi lido lá, Maria Lúcia, diaconisa Maria Lúcia, aonde ele diz: quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal, né? Aí aqui a igreja, quanto à vossa obediência, ela é conhecida. Nós temos que saber que a nossa obediência, ela a Deus, tem que ser conhecida. Aonde nós estivermos, né? Aonde nós estivermos, a obediência nossa, ela tem que ser conhecida, seja na igreja, seja onde for. Interessante que quando Daniel foi levado ao cativeiro, estava lá um jovem, provavelmente seus 16 anos, e ele toma aquela iniciativa dentre os seus amigos, e ele se destaca. Você vai ver ele tomando iniciativa, e no capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer: e ele tomou aquela decisão, ele assentou no seu coração não se contaminar, ou seja, eu vou ser obediente àqueles preceitos, às normas, às regras, às leis de Deus, a qual eu fui criado, a qual eu fui ensinado. E precisa ser notório isso aí. Tem gente que quer obedecer o líder só na presença. Quando o líder vira as costas, só a graça. Só a graça. Mas não pode ser assim, porque Deus está bem. Eu quero ler aqui 1 de Pedro 1,14, onde Pedro diz assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. É como filho, temos que obedecer a Deus como um filho obediente, um filho que quer bem ao pai. O filho, quando quer bem ao pai, ele se submete à vontade dele. E aí Pedro nos aconselha como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Quantos de nós andávamos nessa ignorância, né? Igreja, membro, se você encontra barreira para obedecer, confesse e ore.
Nós precisamos disso, porque às vezes é tanta coisa na cabeça nossa. Às vezes a gente vê pessoas com tanta coisinhas que às vezes o inimigo vai pondo por um motivo ou outro e acha que a obediência não é de valia. A obediência à palavra de Deus, a obediência a Deus é um bem precioso para nós, nos guarda de tantas coisas e nos dá a vitória. Amém? Vamos estar cantando um hino, Lúcio, e não tá, quero pôr minha ofertinha. O culto tem que ser completo.